Olá, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 15 de maio de 2019 e eu quero fazer um alerta importante a todos vocês, né? Cabe a cada um carregar a sua cruz. Eu não estou aqui para te convencer de nada, para te falar o que você deve seguir, que religião que você deve seguir, nada disso. O que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos vivendo sim no fim dos dias. Talvez é bem provável que nós já estejamos vivendo Apocalipse, né? Muitas coisas estão ocorrendo lá ao redor de Israel. Recentemente, um navio petroleiro da Arábia Saudita foi atacado por um drone, né? E esse drone foi reivindicado. Esse ataque que foi feito a esse navio que produz petróleo para a Arábia Saudita, quem reivindicou este ataque, esse atentado terrorista foi o Irã, né? A própria palavra de Deus diz que o próprio Irã vai destruir a grande prostituta, a grande meretriz, né? E nós sabemos pelas escrituras que a grande meretriz, ela não é Roma, ela não é o Vaticano. Nós já caímos desse engano várias vezes. E o tempo, ele foi capaz de nos mostrar, ele nos deu tempo suficiente de mostrar que a grande prostituta não é o Vaticano, não é Roma. E todos os acontecimentos que hoje estão acontecendo, né, em 2019, mostra esse atentado que ocorreu no navio petroleiro através do Irã, que foi reivindicado pelo Irã, mostra exatamente isso, né? A Arábia Saudita, como está descrito aqui no Apocalipse 17, ela é a terra da grande Babilônia. Lá no passado, lá em Gênesis, a Torre de Babel, ela foi construída na Babilônia, que é onde hoje se encontra o deserto da Arábia Saudita, muito próximo ali do Iraque. Então, na Bíblia existem várias menções e uma delas é exatamente essa que eu quero mostrar para vocês, né? Em relação à Grande Babilônia, certo? Mas a questão não é essa, não é somente essa. A questão, para mim não entrar nesse contexto de Arábia Saudita, de Irã, eu quero mostrar para vocês a quantidade de doutrinas de demônios que está crescendo no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Não se esqueça da palavra de que nos últimos dias, muitos, no fim dos tempos, né, muitos entrariam pela porta larga. Muitos abandonarão a sua fé, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, né, que é a apostasia. Já falei aqui no canal que nós estamos vivendo na apostasia. Muitas pessoas estão ouvindo doutrinas de demônios, estão saindo das suas igrejas, né? Estão saindo da sua fé para acreditar em espíritos enganadores, como está aqui em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo hoje, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só, pessoal, aqui no YouTube a gente vê, certo? Como eu disse para vocês, cada um segue o que quer, mas a verdade ela vai prevalecer. Se você quer dar ouvidos a esses enganadores, o problema é seu. Quem está dando a sua alma para o diabo é você, não sou eu. Eu tenho a minha cruz para carregar, só que a minha obrigação é te alertar. Porque da mesma forma como eu já fui enganado por esses enganadores, né? Estou aqui tentando alertá-los desses enganadores. Você pode ser novo na doutrina desses enganadores, na doutrina desses demônios, e não ter a oportunidade de poder salvar a tua alma. Porque o fim dos tempos nós já estamos vivendo, resta pouco tempo diante dos fatos que estão ocorrendo, certo? E nós não temos muito tempo para
para pensar o que seguir. Você tem que seguir a palavra, você não tem que seguir espíritos enganadores, né? Então uma dica importante que eu quero dar para vocês, vocês que dão ouvidos a esses espíritos enganadores, procurem checar o que eles falam. Procurem verificar se o que eles estão falando é verdade. Chequem na Bíblia. Cheque com o pastor da tua igreja. Cheque com o padre. Fale realmente com alguém que entenda da Bíblia. Não pessoas que estão aí, que falam que estão querendo te passar a verdade, que falam que estão dizendo para você sair da Matrix, mas na verdade o que elas estão fazendo sem que você perceba é te introduzindo cada vez mais na Matrix dos últimos tempos, que são as doutrinas de demônios. Como eu disse, como está escrito aqui na palavra, nos últimos tempos não são milhões e milhões e milhões de pessoas que entrarão pela porta larga e poucos que entrarão pela porta estreita? Olha só a quantidade de pessoas que estão entrando para essas doutrinas de demônios, acreditando em conspirações que não podem ser provadas, né? Nenhuma dessas conspirações que é dita aqui na internet, que é dita no YouTube, pode ser comprovada. São todas especulações, são todas teorias. Agora inventaram mais uma aí. Essa daqui é outra coisa, né? Essa aqui vou deixar para o final, porque eu vi um vídeo cujo título do vídeo é Rede Globo anuncia o anticristo sem saber. E aí eu fui dar uma checada no vídeo, o vídeo não é esse aqui, tá pessoal? O vídeo não é esse daqui, porém a referência que essas pessoas, esses conspiradores usaram, né, para colocar o título mentiroso do vídeo de que a Rede Globo está anunciando o anticristo é totalmente mentiroso, é totalmente distorcido. E aí essas pessoas se utilizaram da Baby do Brasil, né, que não conhece nada de Bíblia. Eu já vou provar para vocês, porque o que ela disse aqui em quase 95% da entrevista que ela fez no programa A Conversa com Bial, ela não manja nada de Bíblia. No meu entender, ela manja muito dessas doutrinas de demônios que espalham especulações pela internet. Isso sim, pelo que ela falou, ela é muito bem entendida, porque no final da entrevista dela com Bial, ela fala que as torres gêmeas, né, aquelas torres que foram derrubadas lá pelos terroristas islâmicos, pelo terrorismo do Islã, ela fala que isso foi citado, as duas torres gêmeas têm citação em Daniel 8. Olha só o absurdo, olha só a doutrina de demônios que essas pessoas estão sujeitas, que elas estão seguindo, e ainda dão ouvidos para uma mentira, quer dizer, várias mentiras dessas, né, como se as torres gêmeas que estavam construídas, que foram levantadas nos Estados Unidos e que foram vítimas de terroristas, está aqui no livro de Daniel 8. Ora, para você que não conhece o Daniel 8, né, onde fala de carneiro e bode, bom, aqui no 20 já explica, né, eu vou resumir todo o livro para você, toda essa passagem que ela fala que existem os prédios, as torres gêmeas aqui, é totalmente mentirosa, é totalmente deturpada, para vocês verem como essas pessoas, e ainda tem o mais agravante, esses conspiradores, esses teóricos da conspiração, né, usaram a Baby Consuelo, usaram a ignorância dela, no que se diz respeito à palavra de Deus, para formarem a sua conspiração, a sua especulação. Então, aqui no Daniel 8, não tem nada de torres gêmeas. Aqui está falando de um antigo império, de um dos maiores antigos impérios, que foi o da Média, né, dos Medo e Pérsia. Antigo Império Egípcio, Antigo Império Assírio, Antigo Império Babilônico, Antigo Império Medo-Persa, Antigo Império Grego, Antigo Império Romano. E aí vem lá
no livro de Apocalipse 17, né, das 7 cabeças, os 7 reis. Qual que é o 7º rei? É o antigo Império Otomano. Que por sinal eu acabei de enviar um vídeo falando da 8ª cabeça. Que ela está se reerguendo, assim como está mostrando em Apocalipse, que ela iria reviver, que ela iria ressurgir. É exatamente o ressurgimento da 7ª cabeça, ou seja, do antigo Império Otomano. Isso já está acontecendo, já fazem muitos anos. Hoje eu tenho muito mais convicção, muito mais certeza disso que eu estou falando para vocês. Agora, gente, por favor, para uma pessoa e para outras pessoas usarem da ignorância, né, da falta de conhecimento bíblico da Baby do Brasil, em afirmar aqui no programa do Conversa do Bial, em afirmar que as torres gêmeas estão no livro de Daniel de número 8, é total mentira, é total ignorância. Certo? Não adianta as pessoas quererem pegar uma parte do texto, né, um versículo, e considerá-lo na sua ideia. Isso é errado. Se você pegar um versículo da Bíblia fora do contexto, né, onde um livro apresenta uma história, como é o caso de Daniel, o livro de Daniel, ele apresenta uma história, ele apresenta uma profecia dada de Deus para ele apresentar, não só naquele tempo, mas para os tempos de hoje, para o fim dos tempos. E aí uma pessoa dessas e as outras pessoas que usaram dessa informação da Baby do Brasil no Conversa com o Bial, usaram equivocadamente, erroneamente, certo? Essas pessoas estão promovendo propositalmente o engano na cabeça das pessoas, e isso é muito perigoso. Para você, é perigoso para você, porque elas sabem o que elas estão fazendo. Elas já estão na internet com esse propósito de enganar as pessoas, de fazer com que as pessoas percam a sua alma, de que você entregue a sua alma para Satanás. Esse é o intento dessas pessoas. E é por isso que você tem que tomar cuidado. Agora, você está duvidando do que eu estou apresentando para vocês? Bom, isso você tem total direito, assim como você tem total direito também e deve desconfiar dessas pessoas que te passam essas mentiras, porque eu estou aqui apresentando a verdade a vocês. E o livro de Daniel, ele não mostra nada de torres gêmeas, assim como toda a Bíblia não mostra nada de torres gêmeas. Certo? Tá com dúvidas? Leia aqui o livro de Daniel 8 e aí você procure Daniel 8, carneiro e bode, significado, simbologia. Você vai ter este entendimento, porque é esse entendimento que o Daniel 8 nos dá sobre um reino, né? um império, que é o império dos medos e persas, que aconteceu lá na época de Daniel. Foi o que foi profetizado para ele. Agora outra coisa, né? Eu não sou fã do Bial, mas o Pedro Bial aí soube pegar a Baby do Brasil em uma grande contradição, porque onde ela estava falando sobre religião, que as pessoas não devem seguir religião, que na Bíblia Jesus não pediu para que as pessoas seguissem religião, aí o Pedro Bial, uma das maiores inteligências de jogo rápido que eu já vi, né? Ele soube pegar a Baby do Brasil aí e colocá-la em uma grande contradição, porque a partir do momento que ela está falando que religião, que Jesus não pediu para que as pessoas seguissem religião, né? Criticando todas as religiões de modo geral, o Pedro Bial perguntou para ela de qual religião ela era, qual que era o nome do ministério dela. E aí ela entregou o nome do ministério dela. Quer dizer, se ela não prega religião, por que ela tem um ministério com nome? Ok? Só entra em mais uma lista das várias religiões que existem. Né? Jesus nos disse, quem não ajunta não espalha, quem não é comigo não espalha.
Não é verdade? Para que se espalhar? Para que se dividir? Ela não criou uma religião dela? Ela não criou o ministério dela? Ela não se dividiu de Cristo? Bom, aí o Pedro Bial fez ela cair em uma contradição espetacular. Então, e para finalizar, né? Para finalizar, aonde foi aí, aonde esses canais de teorias de conspiração, talvez no meu entendimento, porque a Rede Globo, nesse caso aí de conversa com Bial, não anunciou o anticristo de forma alguma, né? Erroneamente, e é claro, as pessoas têm todo o direito de errar, né? Mas a gente também tem todo o direito e devemos pesquisar. Em relação ao chip, aonde muitos acreditam ainda que é a marca da besta, eu já acreditei muito tempo, mas muito tempo nessa história, né? De que o chip que é colocado debaixo da mão é a marca da besta. Bom, eu estudei muito tempo em relação a isso. E hoje eu estou extremamente convencido de que a marca da besta é um estigma, né? Eu já expliquei isso aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui está no canal, certo? Eles escondem isso de você, número 6. E eu mostro aqui nesse vídeo o que é realmente a marca da besta. É um estigma e ele está ligado ao nome de Alá, certo? O X660, como mostra aqui, pessoal. O X é um estigma, não é um número, é um estigma. 666. E ele tem ligação, né, com o Islã. Então a marca da besta, deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma vez a referência da Babilônia. Olha, pessoal, eu sei que é difícil para muitas pessoas, porque já foi difícil para mim. Eu não tinha muito conhecimento em relação da Bíblia, né? E a gente com certeza é enganado por essas doutrinas de demônios. Mas quando você passa a examinar a Bíblia várias vezes, usando as informações que a gente consegue na internet hoje, as boas informações, e quando a gente confronta essas boas informações, inclusive com as históricas, a gente vai ter um entendimento, junto com a palavra de Deus, de que tudo o que está relacionado aos antigos impérios, às perseguições a Israel, às invasões a Israel, aos judeus, né? O fim dos tempos, o fim dos dias, a vinda do anticristo. O anticristo, conforme foi mencionado e continua sendo mencionado por esses canais de teorias de conspiração, o anticristo, ele não sabe que ele vai ser o anticristo. Como assim, Marcão? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, Apocalipse 1, versículo 18. Quem tem a chave da morte e do inferno? Não é somente Jesus Cristo? Aqui em Apocalipse 1,18, ele diz exatamente isso. Que só ele, somente ele, Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, só ele tem a chave da morte e do inferno. Só ele tem o poder de dar a vida. Só ele tem o poder de ressuscitar alguém. Diferentemente do que muitos andam pregando, de que Satanás vai ressuscitar, vai ressurgir, por exemplo, o Papa. De que Satanás vai fazer o morto levantar do caixão e possuir aquele corpo, dar nova vida. Satanás não tem poder para isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela diz que Satanás tem poder para isso. Pelo contrário, ela informa que somente Jesus tem a chave para isso. Satanás não tem poder de dar vida em nada, certo? Então, em relação
ao anticristo, quando chegar a hora dele se manifestar, como está escrito em 2 Tessalonicenses, porque primeiro tem que acontecer a apostasia. E para que venha o arrebatamento da igreja, o anticristo ele tem que se manifestar para acontecer o arrebatamento da igreja. Não existe arrebatamento da igreja sem que antes ele se manifeste. Ok? Então, o ato dele se manifestar significa que ele será possuído por Satanás. Porque Satanás ele não vai criar um ser, ele não vai desenvolver um ser como que eu posso dizer, como que eu posso definir aqui? Com uma marca. Com a marca dele que é o 666, a marca da besta. Não. Não é isso. Quando a referência de 2 Tessalonicenses, deixa eu puxar aqui, 2 Tessalonicenses, para explicar melhor a vocês. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia, pessoal? Vamos explicar de novo. Tenha calma, tenha paciência, porque a sua salvação ela depende da sua escolha. A nossa salvação depende somente de uma escolha. Então, tenha calma, não tenha pressa, certo? Dê seu tempo necessário a Deus, ao aprendizado das Escrituras. A apostasia, ela significa que você chegará no tempo que nós estamos vivendo agora, onde as pessoas elas perderão, elas já estão perdendo a fé na palavra. Elas estão deixando as igrejas, né, onde nos é ensinado a verdadeira palavra. É claro que existem doutrinas aí de enganação, né, doutrinas de demônios, como está em 1 Timóteo 4, acabei de mostrar para vocês. Mas essas igrejas, elas são responsáveis por espalhar a palavra de Deus. Por mais que exista pastores aí que estejam envolvidos em escândalos, que estejam errados, né? Elas sempre passaram a verdade do evangelho. Por mais que alguns pastores andam em caminhos tortos, eles sempre fizeram isso. Então a apostasia de hoje, a apostasia que está sendo referida aqui, ela está acontecendo hoje, agora. E essas doutrinas de demônios, doutrinas de enganadores, que estão se aproveitando do erro desses pastores, estão puxando esses fiéis, estão puxando essas pessoas que estão saindo das igrejas para seguir essas doutrinas de demônios, essas especulações, né? Essas teorias de conspiração aonde nada se prova, como eu disse. E aí, diante da apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte, olha só que interessante, vamos prestar atenção nisso daqui porque é importante. De sorte, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, pessoal, isso daqui mostra pra gente que o anticristo, né, ele será possuído. O anticristo, ele não nasce com uma marca, ele não tem poder de nascer conforme as pessoas acreditam que Satanás dará um fôlego de vida para ele, que Satanás dará vida para o anticristo, que Satanás vai cruzar com uma mulher, né, vai ter um relacionamento com uma mulher e aí desse relacionamento vai nascer o tal do anticristo. Isso não existe. Não existe respaldo bíblico para isso. Certo? Como está descrito aqui em 1 Apocalipse 18. Somente Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Beleza? Satanás não tem poder para gerar vida.
Satanás não tem poder para ressuscitar ninguém. Satanás não tem poder para levantar nenhum morto, como alguns ainda estão acreditando que ele vai ressuscitar ao João Paulo II. Saia dessa mentira. Agora vem a questão do arrebatamento. A questão de quando o anticristo, de quando Satanás, o diabo, ele vai se manifestar em uma pessoa, provavelmente ligada a todo esse contexto bíblico que está relacionado e sempre foi relacionado aos países que invadiram Israel, que tentaram destruir Israel. E aí os antigos reinados, como eu já mencionei aqui, né, estão diante desses fatos. E estarão também diante dos fatos futuros que em breve irão acontecer. Então Satanás ele vai possuir uma pessoa, e quando ele se manifestar, conforme está dizendo aqui, e se manifeste o homem do pecado, porque Satanás vai possuir uma pessoa. Então é o seguinte, essa pessoa nem ela mesma sabe que será o anticristo. Ninguém sabe quem será o anticristo, nem ele mesmo. Entenderam como que é o negócio? Então o anticristo ele não nasceu, não existe anticristo bebê, não existe uma pessoa com uma marca de 666, porque só será manifestado, né, quando os judeus construírem o templo, o terceiro templo, quando eles terminarem de reconstruir. Ora, isso nem começou. Existe uma especulação, existe alguma movimentação lá em Israel, né, para que comece a ser reconstruído o terceiro templo. E aí esse pessoal aí da conspiração já está inventando, claro, um monte de mentiras, já está inventando que a reconstrução do terceiro templo já está junto com a Torre de Babel, com um prédio de 350 metros de altura, o que é outra mentira. A Bíblia também não menciona que será reconstruída ou construída uma torre igual a de Gênesis, né? Se eu não me engano, de número 11, onde fala da Torre de Babel. A Bíblia não menciona isso no fim dos tempos. Agora, se você quer tomar alguma referência em relação a isso, né? Porque em 2020, uma torre muito parecida em relação à altitude está sendo construída na Arábia Saudita. E aí sim, nós temos todas as referências, né, em relação à Grande Babilônia. Porque a Torre de Babel, como lá em Gênesis, como nos tempos atuais, apesar de que, como eu disse, não existe nenhuma referência de uma nova Torre de Babel para o fim dos tempos. Mas, coincidentemente, essa torre, que ela tem mais de 1000 metros, ela terá mais de 1000 metros de altura, mais de 1 quilômetro de altura, ela está sendo construída e vai ser entregue em 2020. E aonde que ela fica? Exatamente na Babilônia, na antiga Babilônia, na mesma região do deserto aonde foi construída a antiga primeira Torre de Babel. Mas o que acontece? Essas doutrinas de demônios que está sendo conduzida por essas pessoas aí de dentro dessas teorias de conspiração, que na minha opinião são neo-otomanos, são neonazistas, podem ter ligação sim com este novo império que está sendo levantado, que é o antigo Império Otomano. Pode ter alguma relação, eles podem ser financiados, podem estarem sendo financiados para promoverem uma grande mentira. E eles estão conseguindo. Olha só o número de pessoas que está entrando para essa porta larga e deixando a verdade, deixando pequenos ministérios, deixando igrejas para seguir essas doutrinas de demônios, para seguir esses especuladores da mentira, né? Onde promovem somente as suas especulações sem provar nada,
certo? Então quero um conselho, né? Ah, verifiquem, cheque direitinho o que a Baby Consuelo, que a Baby do Brasil anda pregando por aí, como ela pregou em relação ao Daniel 8, né? Onde ela mencionou as torres gêmeas que são comprovadas aqui no livro de Daniel 8. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande ignorância da parte dela. E aí quem usa, claro, para se promover e para enganar as pessoas, se usaram aí deste fato da entrevista que foi na Rede Globo, né? Rede Globo aí, ela vem sendo usada para várias finalidades, certo? E aí usaram a Rede Globo para chamar atenção, o nome de Globo, chama atenção, chama visualização. E aí as pessoas acabam entrando neste grande engano por não conhecer a verdade. Certo? Então, mais uma dica. Quer saber a verdade? Perca o seu tempo e leia. Perca o seu tempo. Aliás, você não vai perder. Você vai ganhar. Porque você vai saber da verdade. E aí você vai saber quem está te falando a verdade. Como eu estou aqui, certo? Já há alguns minutos, alguns longos minutos, tentando te passar a verdade. Não estou querendo te convencer de nada. Nada disso. A intenção aqui é somente te passar a verdade. E você, como eu disse, você não vai perder tempo. Você vai ganhar tempo e você vai descobrir a fundo quem realmente está te informando e quem está te desinformando. Beleza? Então cuidado com as doutrinas de demônios, cuidado com os falsos doutores, cuidado com os falsos profetas, que nos últimos dias, que é o caso de hoje, nós estamos vivendo sim nos últimos dias. O arrebatamento da igreja está muito próximo. E aí você vai deixar a sua salvação, a sua alma se perder por conta de pessoas que estão aí propositalmente no YouTube, em páginas, com o propósito de enganar as pessoas? Você vai deixar a sua alma se perder, ir para a perdição por causa dessas pessoas? Então, por favor, cheque a verdade das coisas. Não saia acreditando, né, cegamente nessas pessoas. Eu sei que elas são muito convincentes. Eu falo isso porque eu inicialmente já cheguei a acreditar em algumas mentiras que essas pessoas promoviam, certo? E hoje eu realmente me sinto envergonhado. Sinceramente, me sinto envergonhado de ter acreditado em um momento da minha vida nesses enganadores. São verdadeiros filhos de demônios, filhos de Satanás, promovendo mentira, promovendo doutrinas enganadores, como está aqui em 1 Timóteo, também está em Apocalipse. A Bíblia faz diversas referências, ela nos dá diversas referências, diversos alertas, para que a gente se atente aos últimos dias, para que não percamos a nossa salvação. Lembre-se da parábola da virgem, das 10 virgens, onde 5 prepararam os seus azeites e as outras 5 não. E aí quando Jesus veio, 5 já estavam com seus azeites preparados, porque elas ouviram a voz do Cordeiro, e as outras não. Então tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.